falar sobre dinheiro, sobre riqueza é um negócio que vai sempre dividir. Eu lembro que a primeira vez na minha vida que eu senti necessidade de ganhar dinheiro, antes desse momento eu nunca pensei em ganhar dinheiro. Tá. Eu era de uma família de classe média baixa, morava na periferia do Rio de Janeiro, no bairro Jabur, ali perto de Santíssimo, Bangu, Favela do Sapo, Rebu, Marco 7, Coreia. É realmente assim, a Favela do Sapo eu posso não conhecer, mas não me parece um ambiente... Não te pareceu simpático? Não me pareceu simpático para montar aí uma mansão. Não tem como. Aliás, até porque a instabilidade é muito grande, hora tá com a milícia, hora tá com o tráfico. Fica difícil. Fica bem complicado. Uhum. Mas o que acontece? Dentro desse cenário, apesar de ser uma pessoa de classe média baixa, eu fui um adolescente que tinha mãe, tinha pai, tinha apoio familiar, não tinha grandes aspirações. Então não precisava de dinheiro. A primeira vez que eu lembro, que eu pensei, cara, eu preciso de dinheiro, foi quando eu me apaixonei por uma mulher. Dessa necessidade minha de ganhar dinheiro, eu atendi um anúncio de emprego. Como minha faculdade ia começar em agosto, eu estava ali mais ou menos no mês de janeiro, eu peguei, cara, eu nunca participei de uma entrevista de emprego, não sei como é que é isso. Eu vi no jornal, tinha lá, naquela época era no jornal. Classificados, hoje é na internet. Então eu falei, cara, deixa eu lá ver como é que é essa história. Eu vou começar a faculdade em agosto, eu tinha 19 anos. Minha escolha foi para fazer a faculdade de manhã, ou seja, eu não tinha a menor pretensão de trabalhar, porque quem quer trabalhar estuda à noite. A minha faculdade era de manhã, em Niterói, na Universidade Federal Fluminense. E aí, o que eu fiz? Bom, deixa eu arrumar um emprego aqui, só para ver, só para ter uma experiência, um bico. Aí cheguei lá, cheguei lá na porta da empresa, tinha uma fila rodando o quarteirão. Cheguei lá 8 da manhã, fui atendido meio-dia. Aí a pessoa me colocou, olha, por que você quer ser um executivo? Eu falei para ela assim, olha, sinceramente eu nunca pensei em ser executivo não. Na verdade, minha faculdade começa em agosto, eu queria vir aqui só para ter uma experiência, ver como é que é e tal. Tá bom. Aí passou pro outro, eu acho que ela se enganou. Tinha um cara do meu lado, tem uma baita de uma resposta, entendeu? Ela mandou o cara embora e eu fiquei. E aí... Aí eu passei para a próxima fase do processo seletivo. Cara, eu jamais contrataria, eu passaria para a próxima fase. Um cara, eu vim aqui para fazer um bico. Não, de jeito nenhum, né? Aí eu fui para a próxima fase. Bom, conclusão, cara, ali era um treinamento de vendas. E eu comecei a vender curso de inglês. Era um curso de inglês no centro do Rio. E eu comecei a vender curso de inglês. E nessa de vender curso de inglês, eu adorei vender. Falei, cara, isso é mais fácil que vender relógio. Eu não sabia falar inglês nessa ocasião, mas eu só vendia o curso. E eu trabalhava ali no aeroporto Santos Dumont, do telefone público, aquele orelhão que a gente chamava na época. E dali a gente começou esse ponto. Só que aconteceu o seguinte... Você vendia do orelhão, é isso? É, do telefone público. É porque naquela época, não sei se tu lembra, cara. Que ano? Eu tenho 45, vou fazer agora. Eu tenho 4 anos mais que você, então eu tô falando de uma época... Você pegou a época que uma linha telefônica custava $3.500, né? Era um bem que você declarava no imposto de renda. Exatamente. Então as empresas não tinham telefone, cara. Você tinha um time de vendas de 10 pessoas, você não tinha 10 linhas telefônicas, um para cada vendedor. Vendedor ia para o telefone público. Então eu trabalhava do orelhão de telefone público, de ficha telefônica. Não era nem cartãozinho, era ficha telefônica. Cartãozinho foi um grande avanço. A ficha telefônica você carregava no bolso, pesava no bolso. Sem contar que alguns orelhões a ficha entrava e não dava nada. Você perdia a ficha. Você perdia a ficha. Daí vem aquela expressão, caiu a ficha. Caiu de a velho, ficha, né? É isso. Eu tenho paixão pela construção. E quanto mais significado tem a construção, para mim faz mais sentido. Vou te dar um exemplo. Quem fala inglês tem acesso a oportunidades de empregos que pagam até 62% mais. Você pegar, isso é uma pesquisa da consultoria Cato, que divulgou essa pesquisa. O produto nosso da WhatsApp ensina inglês. Eu tenho, por exemplo, não só a paixão da construção da marca, da construção das escolas, da construção da rede, da construção dos canais de vendas, mas eu tenho também a sensação de que esse produto está fazendo um bem para as pessoas. Claro. Então essa coisa de que o meu produto pode ajudar a pessoa, pode fazer o bem, isso ajuda a fechar a conta.
Não é? Agora, a paixão pela construção aconteceu no clube de futebol nos Estados Unidos. A ideia de pegar um país em que praticamente o futebol estava inexplorado e a gente construir um estádio e a gente fazer uma história no futebol era uma coisa que também me motivava. Na Flórida é isso, né? Foi Orlando, Foi Orlando. Do contrário, tu não consegue. Porque tem encheção de saco, tem traição, você tem puxada de tapete, você tem de tudo. Você teve... Me diz uma grande puxada de tapete que você levou. Não precisa me dizer quem é a pessoa. Não, eu não tive grandes puxadas. Não, porque o que acontece? Como eu tive 4 anos de experiência profissional, quando tu monta a tua própria empresa, tu tá menos suscetível a uma puxada de tapete. Menos, a não ser que seja por um sócio. Então tive alguns episódios desagradáveis com sócios minoritários em que a gente foi lá e resolveu. Mas isso acontece. Hoje, com a internet, você está suscetível a um cancelamento, às vezes injusto. Sim. Não é aquela coisa que acontece... eu sei o que você está falando. Pois é. Então, é o que é. Claro. É o que é. Então, essas puxadas de tapete acontecem na vida. Você, mesmo naquele momento, você se imaginava, no momento do começo, construindo, você se imaginava um cara rico? Isso foi uma busca para você? Não. No primeiro momento, não. Houve um momento que eu falei, cara, vou ficar rico. Teve um momento que eu percebi assim, cara, daqui a um ano eu tô rico. Aconteceu esse momento. Mas antes, o que eu queria era a minha independência financeira para poder me casar com a Luciana. Que coisa. Essa era a minha primeira meta. Coisa louca. Essa era a minha primeira meta. E isso me impulsionou de um jeito, cara. Cara, eu morava no Jabu. Do Jabu até o centro do Rio, onde eu trabalhava, dava 2 horas de ônibus, cara. Você imagina tu aguentar 2 horas de ônibus para ir, 2 horas para voltar? E não é 2 horas de ônibus qualquer, não. É um ônibus lotado de gente, com um cara na tua frente, com outro cara com sovaco na tua cara, outro cara se esfregando na tua bunda. Você entendeu? Cara... 2 horas tensas. 2 horas tensas, cara. Aí no ônibus você tinha assalto, assédio de mulher, briga, você tinha... Cara, você tinha... Era uma aventura. Cada viagem, que a gente chamava de viagem, era uma aventura. Cada viagem. Aí chamava de viagem. Por 2 horas. Entendeu? E quando não era de ônibus, era de trem. Aí eu tinha que atravessar a favela Cavalo de Aço, andando, até a estação de trem de Senador Camará, para pegar o trem que vinha de Santa Cruz, lotado, até a Central do Brasil. Então, assim, a exclusão geográfica que eu chamo, né? É o cara que mora a 2 horas do trabalho. Então, por exemplo, eu chegava lá 8 horas da manhã para minha primeira reunião. Eu tinha um amigo chamado Antônio, que morava no Leblon, que o pai dele trabalhava em Botafogo. Ele pegava uma carona de carro com o pai dele até Botafogo. No Botafogo entrava no metrô, 5 minutos no ar-condicionado, estava lá. Ele acordava às 7 horas da manhã, tomava café da manhã, suquinho de laranja, bonitinho, sentado na casa dele. Quando dava 8 horas da manhã, ele estava perfumadinho, chegava e sentava, olhava para mim e falava, bom dia, Flávio. A gente participava da mesma reunião. Eu tinha chegado em casa meia-noite, tá? Acordava às 5 horas da manhã, escuro ainda, saía meio que tonto, engolia ali qualquer coisa rápida, porque 5h45 eu saía da minha casa, ainda escuro no inverno, no Rio de Janeiro. Caminhava até o ponto do ônibus para pegar um ônibus às 6 horas da manhã. Entrava no ônibus lotado, você chegava todo amassado, suado, imagina no Rio de Janeiro, calor já de manhã, 30 graus às 6 horas da manhã, 35 graus às 7h40 da manhã. Você já ali suado, com um malandro suado do teu lado, e aí você olhando pro relógio, indo correndo para chegar lá, sentava 8 horas da manhã, já todo amassado, aí virava pro lado, bom dia, Antônio. Então, o que acontece? Tava lá o Antônio e o Flávio. Cara, a gente não partia do mesmo lugar. E aí, como é que era, por exemplo, ele que tava bonitão, combinando, gravatinha, combinando. Eu tinha uma gravata, 2 camisas, uma branca e uma rosa. Eu intercalava para não repetir roupa de forma alguma. Uma branca, uma rosa, uma branca, uma rosa. Na única calça e um sapato. Sendo que no pé direito tinha um furo. E era um sapato meio... Sabe aquele sapato que tem negócio de ar? E aí, então, tinha um furo. Então, eu andava assim... Plec, fazia um... Plec, empurrava o ar para fora do sapato. Empurrava o ar para fora do sapato. Então, essa é a minha realidade. Então, eu tinha que tirar essa diferença. Eu queria casar. Queria ser independente.
E aí a proposta de trabalho dizia assim, ó, você bate meta, tu é promovido. Você bate essa tal meta, então você tinha um plano de metas. Eu falei, cara, eu vou bater. Nem que eu vire noite, nem que eu trabalhe igual um cavalo aqui. Entendeu? Eu tenho na minha casa até hoje várias cartinhas que eu ia dentro do ônibus. Não tinha celular, cara. Não tinha assim, oi amor, tudo bem, como tá você? Não existia isso. Então era cartinha. Garrancho ali com o ônibus balançando, escrevendo cartinha pra Luciana dentro do ônibus. Você entendeu, cara? E aí o que acontece? 2 anos depois eu me casei com ela. Sovaco aqui. Isso, e cartinha ali. Cartinha ali. Cartinha ali. Eu só escrevia quando eu conseguia sentar. Entendi. Era uma loteria, né? Você conseguia sentar. Porque tinha dia que você passava as 2 horas de pé. A maioria dos dias era as 2 horas de pé. A maioria. Você acha que isso de alguma maneira, essa experiência te empurrou, te ajudou? Porque se fala muito isso, né? Você precisa passar um pouco de dificuldade para entender quando a glória chega. Eu não sei se eu concordo tanto com isso, mas de qualquer forma é algo que se fala muito. De alguma forma, isso te ensinou resiliência ali naquele momento. E você poderia ter desistido, você poderia ter feito algo mais simples, você tinha um objetivo muito claro. Mas você acredita que isso de alguma maneira te ajudou no fim das contas? Eu acho que me ajudou. Acho que na vida a gente decide aquilo que a gente quer. Mas em alguns casos é muito importante a gente decidir o que a gente não quer também. Sabe, o basta. Uhum. É importante a gente ter aquele momento do basta. Tem mulheres que aceitam serem maltratadas e são maltratadas por muito tempo. Então não deu basta. Às vezes não teve a coragem, está numa situação difícil. Uhum. E existem situações na nossa vida que a gente não tem opção. Por exemplo, eu não tinha opção. Eu tinha que entrar naquele ônibus e enfrentar. Isso minha mãe me ensinou. Cara, você tem que enfrentar. Enfrentar, às vezes, representava entrar no ônibus e andar pendurado no ônibus. Você andou pendurado no ônibus? Isso é grande, hein? Pendurado aonde você fala? Na porta do ônibus. Em Porto Alegre eu já tive, na época de escola, sim, mas era passageiro, não era em busca do futuro. Cara, pendurado no ônibus, não é em cima do ônibus, como surfista de ônibus, não era o meu caso, mas pendurado é o seguinte, cara, teu ônibus chegou, se você não entrar naquele ônibus, você não chega no trabalho, e você tá com nego socado, todo mundo socado dentro do ônibus e não tem espaço, você acha um pedacinho de chão para botar o teu pé e você se segura ali no ônibus e você vai pendurado. Entendeu? Então isso é a realidade de muita gente de periferia que está fora das zonas mais acessíveis, que eu chamo de exclusão geográfica. É a realidade. É horrível, é humilhante. É absolutamente humilhante essa situação do transporte público no Brasil. Então, o transporte público eu cito com muita frequência porque marcou para mim algo que eu me lembro dentro do ônibus, eu de dentro do ônibus, às vezes à noite. Quando eu digo ou à noite, ou então de manhãzinha, quando estava escuro do lado de fora, e eu olhava o reflexo, tem um vidrozinho, vidro do ônibus, né? O reflexo, eu conseguia me ver dentro do reflexo, no meio daquela situação, e eu pensava comigo mesmo, cara, eu quero sair daqui, é aqui que eu quero ficar. E aí tinha uma mulher, uma personagem interessante. Eu pegava no ponto final do 396, era uma das hipóteses. Que era Jabur, Largo de São Francisco. Então no meu próprio bairro eu tinha um ponto final de um ônibus. E entrava nesse ônibus quem era do bairro, então eram pessoas meio que conhecidas. Tá. Eu lembro que eu comecei a pegar esse 396 e eu percebi que tinha uma mulher nesse ônibus, o nome dela era Ilka. Eu lembro da Ilka, até hoje, cara. E ela já estava pegando aquele ônibus há 27 anos. Então ela era meio que a xerife do ônibus. Como é que você soube dessa história? Porque todo mundo se conhecia, se falava, tinha amigo oculto, amigo secreto dentro do ônibus. Tá. Sabe, o ônibus tem amigo secreto, tem aniversário, parabéns, o cara chegava, ei, parabéns, todo mundo se conhecia. E eu olhava para aquela situação e falei, cara, eu não quero ser uma Ilka, com todo respeito a ela. Claro. Eu não quero daqui a 27, 28 anos estar aqui dentro. Então o ônibus, o transporte público representou para mim aquilo que eu não queria. Aquilo que não queria. Então isso me fortaleceu? Não. Acho que isso me incentivou a querer sair daquela situação. Então a gente se motiva por ter prazer e não sofrer, né? Então eu queria me casar, era uma coisa que me motivava. Queria sair de dentro do ônibus, também era uma coisa que me motivava.
Como é que foi essa migração do vendedor de curso para o dono de uma das maiores marcas de escola de inglês, provavelmente do mundo, né? O que acontece, Rafinha? Eu trabalhei 4 anos nessa empresa. O primeiro ano como vendedor, basicamente vendendo. Eu aprendi a vender. E naquele momento, quando eu aprendi a vender, eu deixei a minha carreira acadêmica de lado, que me ofereceria o quê? Ela me ofereceria uma formação. Depois disso, muito provavelmente em 7 ou 8 anos eu me formaria, porque numa universidade federal você não se forma em 4 anos, porque tem greve todo ano. Então você vai levar 6, 7, 8 anos para se formar. E depois disso, você vai buscar no mercado um emprego. Quando eu me desvirtuei desse caminho... Essa busca, né? Desse caminho convencional, digamos assim, e que de certa forma você também se desvencilhou, porque alguém que diz pro pai quando é mais jovem, eu quero ser artista, eu vou fazer stand-up comedy. Que pai e mãe acha legal essa ideia? Se você disser que vai ser médico, ele vai achar mais legal. Com certeza, não tenha dúvida. Então existe um caminho... Meu pai é meio louco. Ele é meio louco, né? Depois te conta. Depois me conta. Que bom. O meu era militar. Então o que acontece? Então você quando entra nesse formato, eu me desvencilhei disso. Eu virei vendedor. Quem quer ser vendedor hoje? Uma mãe que chega para um amigo e fala assim para ele: você pode arrumar um emprego para o meu filho? Jogando videogame o dia inteiro, precisa fazer alguma coisa. Pode ser qualquer coisa, até vendedor. Porque vendedor é o quê? É uma subcategoria. É uma coisa de 5ª categoria. Ninguém quer ser vendedor. Mas foi o caminho da venda que me levou para o empreendedorismo. Porque a essência do empreendedorismo é a venda. A empresa que não vende, quebra. Se a Apple parar de vender, ela quebra. Então eu entrei no caminho da venda, fui muito bem, me destaquei bem. Eu queria chegar a gerente, porque chegar a um cargo de gerencial me daria uma condição financeira para eu me casar. Ainda no foco da relação. Ainda no foco. E aí cheguei, meu primeiro ano foi como gerente, aí no segundo ano comecei a liderar equipes. No terceiro ano eu cheguei a diretor. Com 21 para 22 anos eu estava num cargo de diretor comercial. Era um bom cargo, ganhava bem. Eu cheguei a ganhar com 22 anos, transformando em dólar algo em torno de $7.000 por mês. Em 1994. Ou no dólar daquela época. Sim, mas no dólar daquela época. Na década de hoje você seria dono do Bradesco. $7.000 hoje. R$35.000, mas eu ganhava alguma coisa equivalente a isso mesmo. Naquela época, com 22 anos. Ou seja, eu tive uma carreira de vendedor, gerente, diretor. Rápida. Rápido por quê? Porque eu vendia e eu formava gente. Como você vendia? Por que você era melhor que os outros? Cara, primeiro o seguinte, cara, a primeira barreira para se aprender a vender é a pessoa ter paciência para fazer as sinapses. O que é a sinapse? É quando teus neurônios se conectam e você tem um clique e começa a se desenvolver. Por exemplo, você vai jogar videogame, fase 1. Aí você vai aprender a jogar na fase 1. Aí você perde, aí passou de fase, foi para a fase 2. Na fase 2 as armas são outras, os inimigos são outros. Aí você vai para a fase 3, depois para 4. O que acontece com o teu cérebro? Você vai fazendo sinapses e você vai aprendendo, vai pegando a manha na linguagem. Quando o monstro bate pela direita, eu ataco pela esquerda. A bomba certa apertando A, B, eu dou quando o cara pula. Quando o cara pula. Isso o quê? Isso acontece quando o teu cérebro, seu neurônio faz a sinapse. Aí você passa de fase. Se tu passou por 10 fases e se por acaso deu pau no teu videogame e tu perdeu a memória toda, aí você, cara, tem que começar tudo de novo. Você levou 3 meses para passar as 10 fases. Você vai passar aquelas 10, você recomeça tudo de novo, você começa tudo de novo e você vai passar aquelas 10 fases em uma semana. Por quê? Porque as sinapses já estão feitas. Não é uma casualidade. Você fez as sinapses. Vendas dependem dessas sinapses. Existem níveis, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Venda é menos aleatório do que as pessoas pensam. Quando as pessoas começam a vender, elas acham que assim, o cara tem uma boa lábia. Não, o cara é bom de papo. E venda não tem nada a ver com isso. Venda é mistura de 3 coisas. Ambição. Se o cara não é ambicioso, ele não vai ter sucesso em venda. Ele tem que ter ambição. Quando eu digo ambição, é vontade, é fome, é apetite, não é ganância.
Ganância é que você passa por cima de qualquer um, sacaneia as pessoas, não é disso que eu estou falando. Ambição, por exemplo, eu queria me casar, isso era a minha ambição, isso era o meu desejo, esse era o meu apetite. Então eu tinha algo que me movia para frente, e aquilo me movia profundamente. Por que é importante você ter ambição? Porque o cara que tem essa fome, esse apetite, ele vai olhar para a venda como um meio dele atingir o que ele quer. Eu nunca me apaixonei por vendas, eu queria me casar. Tá. Vendas para mim sempre foi um meio, nunca foi um fim. Perfeito. Então, por exemplo, então essa minha ambição me levava a isso. Segundo ponto de vendas é técnica. Cara, é pura técnica. Mas técnica mesmo. A gente tem milhares de vendedores na nossa empresa. Eu tenho caras que eram gagos, caras que eram tímidos, introvertidos, que vendem pra caramba. Por quê? Porque o cara aprendeu a técnica. Então existe uma técnica. Então esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é o principal. Eu diria que esses dois correspondem a uns 30% e esse terceiro ponto a uns 70%, que é gestão das emoções. O que tem a ver vendas com gestão das emoções? Tem tudo a ver. Você quando vai vender, tu leva uma razão aí de, sei lá, 30 nãos para você levar um sim. Vendas é estatística. Você fala com vários clientes, você aborda vários clientes, seja presencialmente, seja pela internet, seja por telefone, não importa qual canal. Vendas é feito de uma estatística de conversão. Nessa estatística de conversão, você vai levar mais não do que sim. Sim. Você vai ter mais frustrações do que alegrias. E aí é onde a tua gestão da emoção vai dizer o quão capaz de aguentar as frustrações você vai ter. É igual um lutador de boxe. Não ganha só quem bate mais. Ganha quem apanha mais. Se o cara tomar um soquinho ali e já cair, ele não vai longe. Ele tem que aprender a assimilar a pancada e não cair. E quando tiver uma oportunidade, ele vai lá e encaixa o golpe. Então, a gestão da emoção, ele é o terceiro elemento que define o cara vender. Então, esse primeiro elemento, a ambição, ajuda na gestão da emoção. Porque, cara, uma coisa vai ajudando a outra. A técnica, ela ajuda na sua autoconfiança. Toma um soco, você precisa realmente querer aquele troféu. Querer aquele troféu, exatamente. Então, esse processo de gestão da emoção, o vendedor não faz sozinho. Ele precisa fazer parte de um time de vendas, que ele tem apoio psicológico, ele tem reuniões, ele lembra da meta dele, tem todo um trabalho para poder botar o cara no tracking de novo, para ele poder vender. Mas acaba sendo particular essa ambição. É particular. Né? Então, mesmo que eu venci, tu me perguntou, essa foi a pergunta, né? Porque, cara, eu penso que eu consegui vencer aquela desafio inicial onde a maioria desiste. E eu tinha muitos motivos para isso. A maioria das pessoas, Rafinha, quando começam a vender, elas desistem porque é duro demais vender. Então, às vezes, ele não tem a resistência para atravessar o tempo necessário da sinapse. Aí ele desiste, ele sucumbe.